bastante. Hoje, até é um assunto muito delicado, né? Sobre essa questão da profissão / religião, como o mundo vê, né? E eu, por todos saberem da minha fé, eu professar a minha fé de uma maneira clara, né? Aqui no podcast, porque eu sei quem guia a minha vida, quem guia a minha carreira, quem guia tudo, né? O meu pai é o dono de tudo, né? Então, quando eles pedem, eu sim, né? Eu vou, sento com eles, diante das necessidades deles, assim como também aconselhamentos que não sejam espirituais, né? Então, independente de quem vier conversar comigo, eu converso. Se ele tem perguntas e anseios espirituais, eu respondo para isso, né? Outro que tem perguntas mais técnicas, táticas, ou aconselhamento de relacionamentos, você pode também, né, trazê-los para ajudar. Porque a função do treinador é você auxiliar o seu atleta em todas as áreas, para que ele possa se tornar um atleta melhor. E quando eu falo um atleta, não é só no campo. É como ele vai tratar sua esposa, como ele vai tratar os seus filhos, como ele vai lidar com o dinheiro, como ele vai lidar com a fama, como ele vai lidar com as coisas que tem aqui. E eles precisam das nossas ajudas, né? Então, muitos têm buscado esse apoio, né, na questão da fé. Porém, uma das coisas que me deixa triste, essa é uma das coisas que em cultos também, sejam com atletas e outros mais eu falo, é que no meio do futebol, hoje eu vejo que o santo e o profano estão caminhando junto. E isso é muito perigoso, né? Porque quando o santo e o profano caminham junto, a gente vê o que aconteceu em Israel no Velho Testamento, né? Israel, o reino se divide porque o santo e o profano caminham junto a partir, né, de Salomão, né? O reino veio com Davi, quando Salomão começa a se unir, né, as 1000 mulheres, 700 mulheres, 300 concubinas, né? Não, 300 mulheres, 700 concubinas, né? Não, agora me fugiu agora. Mas enfim, né? E ele casa com mulheres que adoram outros deuses. O povo se perde e vai acontecer que vai rachar o reino do norte, o reino do sul, é Roboão, é Jeroboão, e aí a coisa começa a se perder. Então, né, hoje eu vejo que a utilização do reino está sendo muito mais como algo que potencializa o jogador na terra, entende? Então, por exemplo, onde é que está essa lâmpada mágica da Bíblia? Onde é que está essa lâmpada mágica Deus que eu esfrego para ele atender os meus pedidos? Que eu quero ser um grande jogador, eu quero jogar na Europa, eu quero jogar não sei onde, né? E aí, infelizmente, você vai tendo uma série de, desculpa a expressão, mas é como a própria Bíblia usa, prostituição, porque prostituição é adulterar o propósito original. Então, a gente começa a adulterar o propósito original quando o santo e o profano caminham junto. Quando eu começo a achar que Deus está mais interessado em que eu seja um grande jogador no mundo, faça muitos gols, muitos contratos, e aí você começa a ter um rastro de coisas, porque à medida que a pessoa é famosa, tem seguidores, um monte de coisa, aí é um falso profeta que veja uma caneta de ouro, veja a bandeira de sei lá que país. Eu já lidei com muitos jogadores frustrados, e mães e pais frustrados, dizendo que não, meu filho tinha profecia, que ia jogar na Inglaterra, que ia jogar na Europa, e não jogou. E aí? E aí você precisa depois ajudar a dizer, olha, a gente não tem que questionar o profeta, a gente tem que questionar a profecia, né? É isso que a palavra nos fala. Então, o santo e o profano começam a caminhar muito junto, aonde eu levo o nome de Jesus, mas as minhas ações não pregam. E aí eu acho que é uma bomba relógio, principalmente, né? E eu entendo como o mundo hoje vai vendo o cristianismo, né, com esse discurso de ódio ou com algumas coisas, porque de fato muitos não têm vivido realmente aquilo que Paulo nos ensina nas suas cartas, né? Só para terminar, eu gosto muito, não sei se já lembram do filme Paulo, um filme sensacional de Paulo, do apóstolo Paulo, onde ele está preso uma hora e tem uns caras que mataram os guardas romanos e chegaram para libertar ele. Não sei se vocês lembram disso. Paulo, matamos não sei quem, vamos libertar. Vocês disseram o quê? Não, matamos não sei o quê. Não, eu não vou. Mas como assim? Não sei o quê para libertar. Não, vocês não ouviram o amor? Vocês não sabem sobre o amor de Cristo? Mas ao mesmo tempo, se eu só pregar sobre o amor, eu estou pregando sobre parte do evangelho. Porque Jesus e João Batista começam a falar sobre arrependimento. Eu só consigo entender o amor e a graça e a misericórdia se primeiro eu entender que eu não mereço. Se primeiro eu entender que eu preciso me arrepender. Então, se eu só pregar sobre o amor, se eu só pregar sobre bênção terrena, se eu só pregar sobre utilizar a fé a meu favor para que no futebol eu me dê bem, isso é meio evangelho e um evangelho falso e aguado, na minha opinião.
E a gente precisa utilizar para fazer o seguinte, olha, primeiro se arrependa. Se arrependa. Eu falo isso porque a vida toda eu vivi na igreja sem me arrepender. Foram 21 anos vivendo em lar cristão, indo todo domingo na igreja, nunca deixei de ir à igreja. Mas eu não era convertido. E eu só me converti com 21 para 22 anos, quando realmente eu entendi que era necessário me arrepender. E arrepender é metanoia, mudança de mente. E ali, como diz em Romanos 12, 1 e 2, realmente eu fiz esse caminho de me arrepender. E aí, quando você se arrepende, você entende, meu Deus, o que eu fiz? O que eu fiz nos meus relacionamentos? O que eu fiz no meu trabalho? O que eu fiz com o dinheiro? O que eu fiz com a minha vida? E aí eu acho que a sua vida começa a entrar nos propósitos de Deus. Então, por isso que eu falo muito isso para os atletas que têm sede do evangelho. Eu falo, né, a gente vai entender o amor de Deus, o sacrifício dele por nós, a graça, que é um favor imerecido, e a misericórdia, que é eu mereço castigo, mas não recebo, quando eu entendo que eu não mereço e eu tenho que me arrepender. Aí o amor faz parte. Agora, se eu só pregar o amor e esconder o arrependimento, as pessoas não vão entender o sacrifício de Jesus. Ao contrário, elas vão achar que é o seguinte, que você, eu mereço o amor dele. Por que ele não vai me dar? Se ele não quiser me dar, então eu tô fora. Entendeu? Ou então, tipo, como assim ele não me ajudou a fazer gol? Como assim ele não me deu esse título? Sim. Como assim ele não me fez um grande jogador? Como assim eu não fiz contratos altos? Por que eu me lesionei? Deus não gosta de mim. Mas é muito mais importante aonde você vai passar a eternidade do que os seus 10, 20, 30 anos de carreira. E é isso que o Senhor está interessado, muito mais do que realmente uma carreira. E isso a gente precisa também falar através do esporte, né?